Muito bem, você está no meu podcast. Meu nome é André Azevedo da Fonseca, eu sou professor na Universidade Estadual de Londrina e hoje eu quero conversar com o meu amigo Hertz Wendel, que é professor da Universidade Federal do Paraná. E nós trocamos muitas figurinhas, como se diz, né? Porque nós temos problemas, projetos de pesquisa em comum. Então a gente sempre participa das bancas um do outro, já participamos de projetos de pesquisa, já escrevemos textos juntos, e nós temos um problema a resolver, um enigma a compreender, que é precisamente a utilização de mitos nas mídias. Ou seja, a gente parte do pressuposto de que há estruturas que fundaram religiões que são amplamente e deliberadamente empregadas nas ferramentas de comunicação na contemporaneidade. Então a gente parece que está em uma era muito racional, muito tecnológica e científica, mas na verdade existem muitas estruturas míticas, muitas mitologias, muitos símbolos arquetípicos, e há todo um imaginário construído pelas mídias, pela publicidade, pelo cinema, pela arte, pela política, para atribuir alguns sentidos às ações, aos produtos e aos discursos, no caso, sobretudo, de discursos políticos. Mas nesse programa, nesse podcast, eu quero conversar sobre o novo projeto de pesquisa do Hertz. Ele está atualmente fazendo um pós-doutorado na USP e vai fazer alguma pesquisa no México também, mas eu prefiro deixar que ele explique e eu peço para vocês ouvirem, prestarem atenção, porque de fato é uma discussão muito inovadora, muito interessante e vale muito a pena conhecer o que os pesquisadores da comunicação estão descobrindo sobre os discursos que têm feito tanto impacto no nosso século XXI. Então a gente às vezes recebe essas mensagens de forma tão displicente, mas é preciso ficar claro que há muita ciência fundamentando até fake news. Preste atenção, vale a pena ouvir e não esqueça depois de comentar nas seções de comentários. Não sei se você está ouvindo isso no YouTube, ou no Spotify, ou no próprio Anchor. Mas se você tiver essa oportunidade, escreva as suas interpretações, porque o diálogo ficou tão bom que a gente quer realmente fazer mais, continuar o debate em outros podcasts. Mas vou deixar agora com o Hertz. Hertz, é com você. Eu estou trabalhando com uma temática agora que vai ser a temática do meu pós-doc, né? Com esse negócio do coronavírus está tudo parado, né? Porque o meu pós-doc, eu estava com uma reunião marcada com um orientador na USP, né? E vai ser na área de neurociência. E aí o trabalho meu vai ser... A gente fala tanto de mitologia, que a mitologia, a estrutura narrativa do mito, ela gera memória, gera atenção, né? Prende a atenção do público, principalmente quando é aplicada no storytelling da publicidade. Então a gente fala muito disso, a gente sabe disso na prática, eu também tenho experiência que na prática realmente funciona. E aí o lance da neurociência que eu vou fazer, de fato, é experiência em laboratório com o ser humano, para poder entender em que região do cérebro que a narrativa mítica toca. Então, a ideia minha é comprovar agora que realmente a região do cérebro que trabalha com emoção, que trabalha com memória, é ativada quando a pessoa entra em contato com uma narrativa mítica. Então, tudo aquilo que eu falava de teoria, agora eu quero comprovar pela neurociência, né? E aí, com isso, a minha ideia, a partir desse experimento, é conseguir traçar um conceito de neuromitologia. Aí a neuromitologia é aquela combinação entre a mitologia, entre a neurociência, aplicadas ao storytelling da publicidade, né? Então, a neuromitologia é o estudo das estruturas narrativas míticas aplicadas ao storytelling, tem a ver com o consumo, tem a ver com a publicidade, e nisso, usando técnicas, usando conhecimentos, informações da neurociência, levando para essa área da biologia, isso que a gente estuda tanto na área cultural, né?
nos estudos Uhum. culturais, na antropologia, no comportamento, e aí trazer uma dimensão. Claro que neurociência ela não vai trazer todas as respostas, ela é simplesmente mais uma faceta do ser humano, ela vai trazer mais uma dimensão, então, que é uma dimensão biológica, neurológica do corpo humano, como que o corpo humano funciona quando recebe algo que vem da cultura, né? E aí Pois é. essa junção do biológico com o cultural e para poder trazer uma reflexão, né? Porque não é uma resposta que vai falar exatamente 100% de como que eu consigo entender o comportamento de consumo das pessoas ou como que eu consigo direcionar. É claro que essas Uhum. informações elas vão assim acabar trazendo informações para quem trabalha com neuromarketing, para quem trabalha com neurociência do consumo, que é a área da USP que eu vou fazer o pós-doutorado, né? E aí eu fiz uma parceria também com um professor do Centro de Neurociência da Universidade de Guadalajara, lá do Luiz, né, o Ah, Luiz claro. Amezcua. Você conheceu ele na Espanha? Aham. E então o professor de lá, então a gente vai fazer uma parte dos experimentos lá na Universidade de Guadalajara, no México, e outra parte aqui na USP, né? Lá em Guadalajara, o meu experimento está dividido em duas etapas, né? A primeira etapa é identificar o que o mito em si, independente de publicidade, independente da narrativa do cinema ou do jornalismo, né? O que o mito em si traz e qual é o efeito dele no corpo, né? No cérebro. Então, no México, eu vou expor as pessoas, um grupo de pessoas que já vão ser pré-definidas, né? Metade homens, metade mulheres, tem uma idade específica, etc. E lá eles vão ser expostos a uma narrativa mítica e vão ser expostos a uma narrativa não mítica, digamos assim. E aí Uhum. eu quero comparar o efeito, né? Então, na teoria, na minha concepção, a narrativa mítica ela vai trazer elementos que vão trabalhar com essa despertar o interesse, né, desse cérebro, vai criar alguma coisa que tem a ver, vai tocar em alguma região do cérebro que tem a ver com memória, que tem a ver com emoção, que tem a ver com os afetos. Então, a minha ideia é essa, é comparar uma narrativa não mítica com uma narrativa mítica. Depois, numa segunda etapa, a partir da análise desse experimento lá no México, a gente vai trazer para a USP, e aí sim nós vamos trabalhar com narrativa mítica aplicada à publicidade mesmo. Então, expor um outro grupo para uma narrativa mítica de uma publicidade que está estruturada numa narrativa mítica e uma publicidade que está estruturada numa narrativa que a gente vai chamar de normal, né? E vamos ver o que dá Uhum. também. Então, equipamentos que a gente não definiu os equipamentos ainda, né? Mas nós temos equipamentos, tanto lá no México como na USP, temos equipamentos que é o eletroencefalograma, que é um capacete, que é possível a pessoa veste esse capacete, ela olha um filme publicitário e a gente consegue identificar é, é, identificar a atividade cerebral dela, né, pelo eletroencefalograma. Então, para isso tem que ter toda uma formação, tem que ter todo um estudo. Então, cara, é outra área, né? A gente que é da área de Então, estudos culturais, né? Da área de antropologia, a gente tem que trazer esse conhecimento da biologia, que é a área médica, de fato, né? Então, a gente tem que ser treinado, tem que estudar muito para olhar um eletroencefalograma e falar, olha, o que aconteceu aqui, né? O que tem a ver o mito com esse eletro, né? Um outro equipamento que é bastante comum, né? É um equipamento chamado eye tracking, que ele é um óculos que ele mede, ele vai medir como que o olho olha para alguma coisa, né? Então, assim, esse óculos, ele, por exemplo, se eu colocar um óculos nas pessoas e pedir para elas assistirem um filme publicitário ou ver um anúncio publicitário impresso que tem a ver com narrativa mítica e outro que não tem a ver com a narrativa mítica, então eu vou conseguir identificar pelo eye tracking quais os pontos desse anúncio impresso ou do vídeo que eles mais olharam. Eu consigo medir pelo óculos qual o tempo por quanto tempo ficaram fixos nessa coisa que chamou a atenção do uhum. olho. É, e, por, e além de ser o tempo de fixação, né, é o tempo de reação, né? Quanto tempo levou para o olho olhar para aquilo? Então, são informações assim que são muito milimétricas mesmo, né? No sentido de muito detalhada mesmo.
e que vai dando essa outra dimensão, né? Então, a neurociência do consumo, o interessante dela, por tudo que eu estou estudando, que eu estou, né, pesquisando, ela traz, principalmente para a área do consumo, né? Ela fala aquilo, a gente chama de respostas não declaradas. Então, quais são as respostas, né, não declaradas do seu corpo em relação a uma publicidade que tenha uma narrativa mítica, né? Então, a não declarada é aquela informação que eu não falo, quem fala é meu corpo, né? Um exemplo típico, né? Você pode perguntar para as pessoas assim, eu falo que é exemplo típico, mas eu estou exagerando, né? Então, Aham. você pode perguntar para a pessoa, passar um questionário para ela, você olharia um anúncio de publicidade onde tem um casal fazendo sexo, por exemplo? E, racionalmente, muita gente vai falar, não, eu não vou dar bola para isso, eu não vou olhar, né? Então, o racional da pessoa na hora de responder um questionário, ele vai influenciar muito nessa resposta. Aí, quando você vai Na com eye tracking, racionalização, você né? vai com o programa, ou qualquer outro equipamento, ele fala exatamente o contrário. Você ficou o tempo todo olhando o casal transando, mas o racional seu fala que não, entendeu? Então, aí a Aham. gente cruza esses dados, né? O que o seu racional fala, né, na hora de responder um questionário, uma pesquisa qualitativa, né? O que você vai responder para uma pesquisa qualitativa? Aí cruza com a informação dessa pesquisa biológica mesmo, né? De você olhar, tentar entender o que teu corpo está dizendo. O racional fala uma coisa, mas seu instinto, o seu lado biológico fala outra coisa. E a gente cruza os dados, cruza essas informações, depois tem a pesquisa quantitativa também, então são números, algoritmos que entram nesses dados, e tudo isso cria um perfil assim de o mais próximo possível do que é o seu comportamento, né, de consumo. Então é esse campo de pesquisa que eu estou entrando agora, que eu estou cada vez mais fascinado com essa área, e porque eu acho que é muito interessante. Ela traz de fato essa dimensão que a gente que é da área do marketing, eu tenho formação em área de publicidade, jornalismo, a gente nunca podia pensar nisso, né? E aí, se a Uhum. gente uma coisa que é muito interessante, eu já fui chamado para fazer bater um papo sobre fake news e neurociência, né? Porque aí quando você começa a olhar que as fake news, o quanto que elas utilizam de mecanismos que são da neurociência, que é aquilo que faz grudar no cérebro, aquilo que cria uma reação muito rápida do cérebro das pessoas, uma reação rápida para rejeitar aquilo, para apoiar aquela informação, e principalmente que você pega um segundo, divide ele em 0,4 segundos, o seu cérebro toma uma decisão que é compartilhar aquela mensagem, aquela fake news. Então, o que fazer para você burlar toda essa parte racional do cérebro humano e ir direto para o instinto, fazer com que ele compartilhe uma informação? Então, a fake news ela é muito neurocientífica, entendeu? Pois é. E a gente Ó, vai entendendo tudo isso daí, vai falando, olha, realmente o que está por trás de tudo isso que a gente está vivendo agora nesse momento. Tem muita coisa, cada cartão de crédito que você passa, você compra alguma coisa no mercado, tudo isso gera informação, André. Tudo, qualquer like que você dá numa coisa, numa foto, nas redes sociais, tudo isso gera informação e de comportamento da gente, e isso está sendo utilizado para a gente ser convencido de várias coisas. pois é, olha, não, fabulosa, fantástica essa perspectiva, é muito inovador, que a gente sempre fica discutindo lá o problema das mitologias na comunicação através das humanidades, né, com inferência, com narrativa, de forma muito ainda subjetiva, mas essa perspectiva, porra, é fabulosa, assim, porque vai direto ao ponto, acho que vai ter dados muito precisos, né, esse é o termo que você usou. E já que a gente está num podcast, eu quero fazer duas perguntas. Uhum. Uma para o público que está ouvindo, né? Porque nós já sabemos disso, porque nós já estamos nessa há um tempo. Mas e seria legal ouvir de você, para que as pessoas entendam melhor, o que é isso de mito na publicidade, mito na comunicação. E se você quiser emendar, que eu sei que nós, professores, falamos pelo cotovelo mesmo, ainda mais temas que são do nosso dia a dia, né? A gente vive isso mais do que tudo. Esse problema da ciência deliberadamente aplicada nas fake news, ele é
muito urgente, porque de fato as pessoas se supõem muito racionais nas suas escolhas, né? Mas raríssimos de nós temos consciência de que tem coisas que estão fora do nosso controle. A gente acha que está escolhendo, mas na verdade a gente está sendo induzido de uma maneira não racional. Acho que esse é o ponto, né? Então, esses Sim, sim. dois. Seria legal você comentar isso. O que é essa história de mito na publicidade e falar um pouco sobre esse problema da ciência aplicada para produzir fake news de uma forma que nos magnetiza, assim. Encaixando nisso, né, acho que eu tenho lido algumas coisinhas de copywriting, que são aquelas Ótimo. técnicas para criar títulos sensacionalistas que parecem irresistíveis, e você vai e clica. Algumas palavras-chave, né? Cuidado, alerta, atenção. Isso tem a ver também com todo esse universo que você está investigando? Tem muito a ver. O copywriting tem muito a ver com essa área. A gente costuma, na área de neurociência, trabalhar com algumas coisas instintivas, né? Por exemplo, o medo, né? O medo vende muito. Agora, essa época de coronavírus, olha o quanto está vendendo de álcool gel, né? Então, eu sei que está tendo toda uma questão de proteção, de prevenção, etc. Mas, assim, isso está muito claro para todo mundo. Qualquer pessoa está percebendo que tem um medo sendo trabalhado por trás dessa questão da pandemia. Mas o medo, ele é trabalhado o tempo todo, né, na publicidade. Então, o medo, ele é um elemento chave na neurociência. Então, quando você oferta para o seu consumidor alguma coisa para que ele vá diminuir, né, de alguma forma ter mais segurança, de alguma forma a gente chama de dor, né? A coisa mais interessante nessa área de neuromarketing que eu aprendi e que na minha época, quando eu estava no mercado mesmo, trabalhava antes de ser professor, a gente falava muito da necessidade do cliente. Hoje, André, não fala mais necessidade do consumidor, fala qual é a dor do consumidor. Entendeu? Então é uma gíria, é uma expressão que é muito comum, né? Então, as agências de publicidade de Curitiba, por exemplo, a gente fala assim: qual é a dor do meu cliente? Eu preciso aplacar essa dor, eu preciso curar essa dor. É como se o publicitário, o marqueteiro, né, o profissional de marketing fossem médicos, né? Então, eles são pessoas assim especializadas em curar dores, né? Então, dores do consumidor, Nossa. dor do empresário que é cliente dele. A dor agora dos empresários é se para todo o Brasil por causa do coronavírus ou se, né, ou se continua, de certa maneira, trabalhando para não para continuar a economia, né, para não quebrar o Brasil de vez. Então, essa é a dor do momento. Né? São duas dores tendo que ser atendidas de forma bastante polêmica, né? O que está gerando hoje nas redes sociais é uma discussão infindável. Agora, então, a questão da dor, né? Agora, o medo, quando eu falo, vou dar um exemplo bem clássico, né? Campanha de seguro de vida. Então, você pega a campanha do seguro de vida, ela não vai falar ela não vai usar a palavra medo, mas ela vai induzir pelo copywriting, pelo storytelling, pela técnica da neurociência, vai induzir o consumidor de um seguro de vida de que ele está com medo, ele tem um medo que é morrer e deixar a família a Deus dará, né? Sem recursos. Então, esse medo do consumidor que vai induzir ele a contratar e comprar esse seguro de vida. Então você deixa e você consegue falar de medo mostrando imagens bonitas, não precisa mostrar nenhuma imagem feia, de monstruosidade, uma imagem que Uhum. gere pânico. Você pode muito bem mostrar o teu filho que acabou de nascer com uma fotografia incrível, de uma forma bastante poética, quase praticamente mítica, né? Como se fosse algo realmente mágico, né? Não que eu não seja, né? Você ser pai, ser mãe, tem toda uma magia aí cultural em torno desse arquétipo da paternidade, da maternidade. A gente sabe que a publicidade sabe usar muito bem essa magia. E ela traduz Uhum. isso em imagem. E quando essa imagem. Então, a partir dessa imagem que você mostra a criança super, né, super feliz e contente, o pai tocando a mãozinha dela, ela olhando para o olho do pai, e aquele locutor falando de fundo, falando do seguro de vida. Então, você consegue falar do medo desse pai de deixar esse filho desprovido caso ele aconteça alguma coisa com ele. Né? Então você cria um medo a partir de imagens muito bonitas, muito bem elaboradas. Não precisa ser imagens feias. Eu não preciso mostrar um acidente de carro matando o pai para Uhum. ele poder entender que ele pode morrer e tem que comprar um seguro de vida.
Então, é esse tipo de mecanismo que a neurociência vai explicando, vai entendendo, e o copywriting bebe dessa fonte, o storytelling bebe dessa fonte, todas essas técnicas que vai induzindo as pessoas mesmo. Agora, eu vou começar a minha resposta pela tua segunda pergunta, que eu já estou Uhum. aqui adiantando, né, o assunto. A ciência, André, ela é neutra. Quem vai usar a ciência de uma forma ética ou antiética é quem está utilizando essa ciência. Então, a neurociência ela é neutra, ela veio para conhecer o cérebro humano, para conhecer o nosso comportamento diante das nossas motivações, que não são só motivações de hoje estou animado, acordei super feliz hoje, então eu vou consumir mais porque eu acordei motivado. Não, existem motivações que são regidas pelos neurotransmissores, pelos hormônios, pelas bactérias do intestino. Tem um pessoal que estuda o comportamento da gente que é guiado pelos hormônios produzidos pelas bactérias intestinais. Pois Então, é. então assim, bactéria influi, neurotransmissor, hormônio, tudo isso, a publicidade, a mídia de uma forma geral. Por que a mídia e a publicidade? Porque se eu tenho uma publicidade que gera uma emoção naquele consumidor, essa emoção na sinapse do cérebro, ela gera um neurotransmissor. Então pode ser dopamina, pode ser ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor, do apego. A ocitocina é liberada pelo cérebro da mãe quando ela pariu uma criança e vai amamentar a criança, libera a ocitocina para quê? Para ela se apegar àquela criança. Né? Porque a Uhum. mãe, se tiver ocitocina, não tem apego àquela criança. Então, biologicamente, é isso. Né? Mas é possível você produzir ocitocina a partir da publicidade, é isso que eu estou dizendo. Você produz ocitocina numa religião, a religião produz ocitocina nas pessoas que estão lá no ritual religioso, seja qual for a religião produz ocitocina no cérebro das pessoas, por isso que elas ficam apegadas a Jesus, a Oxalá, a Xangô, a Maomé, seja quem for o personagem, nessa narrativa religiosa, no ritual religioso, ela libera ocitocina que faz com que as pessoas se sintam apegadas, se sintam apaixonadas, se sintam. A ocitocina também é o hormônio do amor, né? Então, quando você está apaixonado por alguém, você está com muita liberação de ocitocina. Então, é isso que a neurociência vai vir explicar, só que ela vai fazer o quê? Ela explica, ela ensina, a gente entende o que é o ser humano por dentro, mas como você vai usar essa informação vai da sua ética. Então, existe, para quem estuda neurociência, uma questão de ética mesmo, da gente não utilizar de uma forma deliberada, esse conhecimento da neurociência para você realmente manipular as pessoas, querer manipular as pessoas. E a gente sabe, no frigir dos ovos, tudo bem, né? A gente sabe que tem muita gente que é facilmente manipulável, né? Mas a decisão do ser humano, do consumidor, ele tem que é ele que decide, né? Eu acho que por mais que a gente tenha muita ciência por trás de tudo isso, ainda a neurociência não desvendou todo o comportamento humano. Então não é possível a gente ainda falar, olha, com a neurociência a gente consegue fazer uma manipulação 100% das pessoas? Não, ainda não. Né? Eu acho que daqui a um tempo, quem sabe, né? Mas, como eu falei, a neurociência é só uma dimensão, mais uma dimensão para estudar a humanidade, né? Para estudar o Uhum. comportamento humano, quem é o ser humano. E ela vai trazer uma outra dimensão para essa biológica, para a gente poder entender toda essa conectividade que nós temos com o nosso lado biológico, o nosso lado instintivo, animal, né? Então para resumir, assim, a neurociência, para mim, ela é neutra. Agora, se você quer usar ela para o bem, por exemplo, para a educação, para a pedagogia, para a formação de pessoas, usar a neurociência para ensinar um idioma, é possível, isso vai contribuir. Mas você também pode querer manipular as pessoas. Então, do quê? Vai de um código de ética que cada área, e principalmente a área de comunicação, de publicidade, deve ter, né? Então, Pois é. assim, né? Agora, controlar, o cientista controlar, né? Eu citei o exemplo da fake news. Você acha que não tem ninguém nesse mundo, né? É impossível a gente falar, não tem ninguém nesse mundo que queira manipular as pessoas, né? E com Pois as é, fake mas news, por exemplo, não dá para a gente falar que é 100%. Todos os cientistas vão ser éticos, né?
todos os pesquisadores são éticos. Essa informação, a ciência ela produz muito conhecimento. Agora, quem vai pegar esse conhecimento e aplicar para um lado ou para o outro, né, do lado do bem ou do lado do mal, né, dependendo do ponto de vista aí, são as pessoas que vão aplicar esse conhecimento. A ciência em si ela é relativamente neutra, né? Ela produz o conhecimento e as pessoas que vão fazer o que com esse conhecimento depois, né? Então, isso é com a ética de cada profissional depois, né? Agora, dizer assim que 100% ninguém vai manipular, não dá. Eu também não posso falar isso, porque com certeza vai ter alguém que está aí cada vez mais interessado na neurociência, porque justamente é uma coisa que ela quer vender mais. Todo mundo, né, quem é da área do comércio, dos negócios, quer vender mais, quer fechar mais negócios, quer ter mais clientes. Então, o objetivo dele é o lucro, né, da empresa é o lucro. Então, quanto mais formas de você ampliar a possibilidade de sucesso do seu negócio, e a neurociência do consumo ela vem com esse perfil, então é isso que as pessoas estão prestando atenção. E aí uma coisa que é muito interessante de falar, às vezes a gente critica, né? Muitas vezes criticamos a nossa área de humanidades, né? Quando a gente vai comparar, por exemplo, com a área médica, né? O quanto tem de bolsa, né? Outro dia eu estava fazendo aqui, fazendo um levantamento ali, que tem um sistema na Federal, na UFPR, que você consegue entender quantas pessoas tem, quantas vagas hoje tem para você pedir dispensa para você fazer um estudo de pós-doutorado, de uma pesquisa, você ficar um ano fora da universidade pesquisando e voltar. Na área médica, eu, por curiosidade, acabei parando na área médica do sistema, só no setor de medicina da Federal tinha 33 vagas, no setor de comunicação, artes e design tinha 3 vagas. Então, assim, a gente que é da área de humanas, né? Olha só o número de vagas para você estudar, fazer pós-doc fora da universidade, né? Você vai para a área médica, que é a área de biológicas, o 33, né? Você tem 30 bolsas a mais para a área médica do que na área de humanas. E a gente, claro, se você for para engenharia, é a mesma coisa. Então, a gente sabe que existe um preconceito acadêmico de que a nossa área de humanidades ela é muito pouco tem muita pouca aplicabilidade no mercado, né? Mas claro, isso é um preconceito mesmo, porque a gente sabe que estudar o público, estudar as pessoas, o comportamento das pessoas, estudar o ser humano, essa informação transformada em informação para o mercado, isso é muito valioso. Então, a gente sabe que nós sabemos o nosso papel de pesquisador nessa área. Mas o grande público, eles não conseguem. Você tem um grande público aí, por exemplo, de pessoas que eu vou falar, entre aspas, não acadêmicas ou pessoas comuns, né, que não são os pesquisadores malucos que nem a gente, empresário, que eles olham para o que a gente faz, eles não veem uma aplicabilidade assim de cara. Eles têm que fazer um exercício muito grande intelectual para poder entender o que nós fazemos. E às vezes eles não querem, a grande maioria não quer fazer esse exercício intelectual. Mas aí, uma coisa vem mudando bastante que eu tenho percebido nos últimos tempos. Quando você fala que você pesquisa consumo, e consumo para a gente, ele tem tudo a ver com antropologia, com sociologia, tem tudo a ver com história, tem tudo a ver com as humanidades, o consumo. Mas quando você fala que você estuda consumo, o empresário comum, ele não precisa fazer nenhum exercício mental para entender que isso que você está estudando interessa para ele, entendeu? Exato. É usar a linguagem que ele compreende, é isso. Isso, então por isso que eu estou indo. Então é mais uma razão de eu estar indo para essa área de. Não que eu quero ser contratado pelos empresários, não é essa a ideia. Mas é porque você consegue falar uma. Você, né? Se for contratado, quem sabe, né? Então, mas é porque você acaba falando, né? A língua do consumo, que é um objeto de pesquisa acadêmico, ela acaba sendo a língua do mercado, a língua do empresário. Eles entendem, né, de cara, está pesquisando consumo, então, beleza, agora eu já sei o que você está fazendo. Então, de outra forma, eles não conseguem entender. E, na verdade, quando a gente começa a olhar para toda a área de humanidades, quem pesquisa mídia, para quem pesquisa imagem, o imaginário, de qualquer forma, se acaba sempre esbarrando na questão do consumo. Então, acho que está todo mundo estudando consumo, na verdade. Para quem é da área de antropologia do consumo, o consumo
ele é um elemento que está em todas as instâncias da cultura, a gente não consegue fugir dele. Então, por mais que você fale lá na história que estamos estudando, sei lá, o século XX, mas fala para mim, como que você estuda o século XX sem esbarrar no consumo, né? Então, Pois como é que é, no você estuda cinema, cinema pois sem é. esbarrar na questão do mercado, na questão do consumo da imagem, a questão, né? Então, é impossível. Então, realmente, quando a gente começa a pensar que a área de humanidades ela está muito atrelada ao consumo enquanto elemento que atravessa a sociedade e que alimenta o imaginário cultural, pô, então a gente já está estudando consumo faz tempo, é só mudar o discurso para as pessoas falar, olha, agora eu sei que você está estudando, né? Então, então é Exato. uma questão de linguagem mesmo. E Impressão aí, fato, o pode falar. pessoal rejeita frequentemente as humanidades porque supõe que são estudos só críticos e não Exato. produtivos. E aí a gente vê, portanto, um mundo se destruindo por conta de fake news, ou seja, as pessoas perderam uma total capacidade de interpretar uma mensagem nos meios de comunicação e me parece que, mesmo assim, não conseguem reconhecer a importância de estudos da comunicação que identificam justamente essas estratégias, né? Como você mencionou aí, a ciência. Eu não concordo 100% com essa noção de que a ciência é neutra, porque eu vejo que há políticas de direcionamento de temas a serem Sim. observados, né? Ou seja, o próprio ato de você escolher estudar isso ou aquilo já é uma escolha que não é neutra. As pessoas podem escolher estudar uma doença tropical ou podem escolher estudar sei lá, alguma descoberta aí que é útil só para um nicho de pessoas. Então, há direcionamentos políticos lá no início. Mas eu entendo o que você quer dizer nesse sentido, né? Que é a própria mitologia lá que o Frankenstein atualizou tão bem, né? Você Isso. pode ultrapassar determinados limites, ou você pode perder o controle por conta da nossa própria imaturidade em lidar com tecnologias tão disruptivas. A gente cria uma tecnologia que não está à altura da nossa maturidade, a gente não sabe lidar. É o que talvez tenha acontecido aí com as redes sociais. Pessoas não foram educadas para se comunicar, não foram educadas para interpretar mensagens e, de repente, tem às mãos um meio de comunicação poderoso onde qualquer um diz qualquer coisa e aí entra de novo o problema aí da neurociência. Eu acho que você pegou até leve, né? É, dizendo que há quem use mal, há quem use bem, mas na minha interpretação, assim, 99% do uso tem sido para vender e para ganhar dinheiro. A gente vê, por Isso. exemplo, canais no YouTube que tem 1 milhão de inscritos e que os caras todo dia veiculam vídeos com teorias da conspiração mais maluca e o povo consome aquilo avidamente. Eu fiz esses dias um vídeo para falar sobre teorias da conspiração, mas pensando criticamente, né? Olha, a teoria da conspiração é feita por isso, o pessoal, as pessoas têm medo da dúvida, têm medo da perplexidade, e em tempos de crise, as pessoas precisam se ancorar em algumas narrativas para se sentirem confortáveis diante a crise. Esse foi um discurso bem acadêmico, inclusive, né, para o público do meu canal. Mas o vídeo estourou, foi com 90 mil views, e atraiu um monte de gente que chegou no vídeo querendo que eu falasse, que eu reproduzisse teorias de conspiração. Então, aí as pessoas ficaram decepcionadas, e achando absurdo, que é isso? É claro que sim, aí começa a ligar ponto maluco. Então, assim, há uma onda de gente utilizando ciência, neurociência, às vezes nem é a neurociência pura, né, mas são esses subprodutos, essas técnicas mais fáceis de ser aplicadas, como o copywriting, né? Ou seja, copywriting, para quem está nos Isso. ouvindo e não conhece o termo, são aquelas palavras-chave que se utilizam em títulos, como do BuzzFeed, por exemplo, e aí as pessoas ficam alucinadas e querem clicar naquilo porque parece que mexe com alguma curiosidade assim, profunda.
E o storytelling é uma técnica também de criar histórias significativas para trazer sentidos para os produtos, né? Ninguém compra mais um produto pelo seu valor meramente utilitário. As pessoas escolhem os produtos também por conta Isso. das emoções que a marca do produto inspira, e nem necessariamente o produto em si. Mas você falou sobre. Eu queria voltar lá ao problema das fake news. Você, você ainda está desenvolvendo aí o projeto, né, da sua pesquisa, ainda está no momento inicial, mas você consegue perceber que existem técnicas de neurociência explícitas nessas mensagens de fake news que viralizam tanto? Então, tem acho que há uma semana no meu Facebook eu fiz um experimento literalmente, um experimento de fake news. Eu peguei uma imagem que estava circulando pela internet da Igreja Universal vendendo álcool gel ungido a R$ 500 cada Eu vi. tubinho de álcool gel, né? E aí eu coloquei, falei, vou pegar essa imagem e vou escrever uma notícia ali. Então a técnica foi as 5 primeiras linhas eu coloquei como se estivesse realmente dando uma notícia de que aquilo é uma verdade ali, né? E eu estava meio que induzindo as pessoas a ficarem revoltadas com aquilo. No meio da notícia eu já falei, olha, isso é fake, né? E depois no final eu expliquei como que o cérebro funciona. Cara, Oh, a grande maioria não chegou na quinta linha, já se revoltou, já colocou, falou que isso é um absurdo, teve compartilhamento. Então, as pessoas não leem, né? Porque no meio do texto estava escrito que era fake, e quando você olha para a imagem ela não é da Igreja Universal, mas ela tem as cores, ela tem a logomarca que lembra, ela tem o jeito que lembra o texto, é um texto que é pensado naquela imagem para atingir a questão do nojo, que é outro instinto que a revolta, o nojo, o preconceito, são elementos que no copywriting da fake news são trabalhados. Então você tem uma questão, né? E outra coisa, a neurociência sabe que isso já é comprovado cientificamente, que o cérebro é muito preguiçoso. O nosso cérebro é preguiçoso. Então ele faz atalhos, ele cria atalhos. Então o que é o atalho das pessoas? Ela olha para a imagem, olha 3 primeiras linhas do que eu escrevi e ela já tira uma conclusão, porque ele não quer uhum. ler o resto, ele não quer perder tempo. E aí a conclusão que ela tira, e que aí a indução seria uma reação, ela vai ter uma reação àquela imagem, aquela notícia, aquela postagem, ou a reação também pode ser o compartilhamento, né? Então, muita gente compartilhou aquilo, ainda falou, escreveu assim, compartilhou e falou assim, gente, olha que absurdo. Então, porque tem um elemento, a gente como pesquisador, então é o professor Hertz que postou uma coisa lá, então você tem Isso, ainda pois é. essa questão uma certa credibilidade, né? Como sabe que é professor da universidade, da federal, então as pessoas têm uma imagem. Se eu postei, é uma verdade. Então, Uhum. então você tem uma questão de credibilidade, mas na verdade foi um experimento. E aí você vai entendendo, você criando uma fake news, mas explicando, estava muito bem explicado lá que é um experimento e tal. Tanto é que cada pessoa que respondeu revoltada, como que pode essa igreja fazer isso? Aí eu falei assim, gente, olha, volta no texto e olha lá o texto, o final do texto, que eu estou explicando que é um experimento, né? Então, isso não é verdade, né? Aí a pessoa volta e fala, meu, eu caí nesse negócio, você está vendo? O cérebro caiu, não é a pessoa, é o Pois é. cérebro, né, que caiu. Então o cérebro dela caiu e enganou ela, porque é o cérebro que a neurociência sabe que o cérebro ele tira conclusões, de fato, conclusões precipitadas, porque o cérebro é preguiçoso, simplesmente isso. Ele vai para o mais fácil. Então, quando você consegue, qual é a commodity hoje das marcas? É interesse, é atenção e você manter o interesse das pessoas na sua marca. Então, o storytelling ele trabalha com a geração de atenção, que é você olhar para aquilo e depois você permanecer naquilo, né? Você mesmo falou que no YouTube, né, mais ou menos, a pessoa fica prestando atenção durante 3 minutos, 5 minutos, né? Isso. Esse é o tempo. Se você, no primeiro olhar, no primeiro 5 segundos, você não ganhar o espectador, você está perdido, você não consegue fazer ele, você não segura ele para assistir o resto do vídeo, 3 minutos, ou 30 segundos, né? Então você tem aí muito pouco tempo. Então tem várias pesquisas também que de 2012 para cá, o tempo de atenção desceu de 12 segundos para 8 segundos. Nossa, Então tem gente impressionante. ali que, né?
Se você não convencer a pessoa em 8 segundos num vídeo, ela não vai ver o resto do vídeo. Então você tem 8 segundos para convencer a pessoa, tem que ser muito rápido, porque é o tempo do cérebro. O cérebro consegue tirar suas conclusões de uma forma muito rápida. Então você tem que conversar com essa linguagem do cérebro, de ser muito rápido. E a tendência é ser cada vez mais rápido. Se hoje, de 2012 para 2020, são 8 segundos de atenção que as pessoas têm, daqui 20 anos vai ser menos ainda, né? Então eu falo que se você não convencer a pessoa em 5 segundos no seu vídeo, então eu estou diminuindo mais ainda, né? Tirando mais 3 segundos ali, porque 5 segundos é o tempo que eu acho que você tem que saber trabalhar hoje num vídeo para chamar atenção. Então hoje, claro, cada marca busca o seu lucro, né? Mas hoje uma marca que consegue atenção e interesse, esses dois elementos é hoje o mercado, a gente chama isso da economia da atenção. Uhum. Tem até um teórico que trabalhou com essa economia da atenção, que é justamente isso. Tudo hoje no mercado, ele é voltado para você chamar a atenção das pessoas e manter o interesse das pessoas em você. Se você pegar o mundo das celebridades, dos youtubers, desse mundo de gente que é conhecida pelo Instagram, por exemplo, ele trabalha o tempo todo isso. Então, se não tiver uma novidade, se não tiver algo novo, os cantores pop, os cantores da indústria pop hoje, é tudo assim. Antigamente você via um cantor, vamos pegar assim anos 90, vai pra gente falar que a gente é velho, viu, André? Então, você pegava anos 90, era cada 2 anos lançava um álbum novo. Depois tinha um tempo que todo ano o cantor lançava um disco novo. Cara, agora se você pegar esse pessoal de agora, da indústria pop hoje, sei lá, eu acho que se lançar um disco novo, uma playlist, sei lá, qualquer coisa nova a cada 6 meses, tá demorando demais, entendeu? Pois Então, é. outro dia tinha um amigo meu falando, reclamando, falando assim, gente, não tem mais ninguém presta mais atenção em jingle, né? Eu falei assim, como assim? Não estão prestando atenção em jingle, tem muito pouca produtora de jingle para marcas, né? Mas você sabe onde que estão os jinglistas hoje, os compositores de jingle? Tá na indústria do sertanejo, André. Poxa, Porque olha, cada música sertaneja, caramba. você viu a indústria que é lá em Goiânia? Tem equipes que criam músicas, 2, 3 músicas por dia, 10 músicas por dia, e manda para o cantor. Se o cantor ouvir aquilo, ele fala assim: eu gosto, eu vou gravar. Porque a ideia é criar um chiclete. É um jingle, na verdade, a música sertaneja hoje. Então, aquela função do neurocientífica do jingle, que é prestar atenção, fazer as pessoas decorarem a música da marca, eu, sinceramente, ela tá tudo lá na indústria sertaneja agora, entendeu? Então, porque é um trabalho assim diário de composição de músicas que peguem, né, a música, acho que é ano passado, que pegou muito sucesso, o nome dela é Jennifer, por exemplo, o Uhum. cantor que aconteceu um acidente de avião com ele faleceu, mas ele foi em algum momento essas músicas elas viralizam, né? E justamente viraliza por quê? Se você for prestar atenção, ela é muito parecida com o jingle, ela tem mecanismos de encantamento, ela tem mecanismos de neurocientíficos, né? E voltando nas fake news, né, na experiência que eu fiz, então você consegue ver, quando as pessoas começam a enxergar, falam, puxa vida, eu fui convencido ou convencida pela tua postagem, e aí tem elementos da neurociência ali, aí você começa a ver que realmente a coisa funciona, né? Então, claro, eu fiz um experimento numa rede social, de uma forma bastante informal. Agora, a minha Uhum. ideia é fazer experimentos em laboratório, direcionado, né, bastante controlado, etc. Né? Mas é sempre muito polêmico também, né, a questão de você fazer um experimento neurocientífico, né? Porque o que nós levamos em consideração é que quando a pessoa bota um capacete de eletroencefalograma, coloca lá na cara lá um óculos que é o eye tracking, ela sabe que ela está sendo pesquisada, não tem como ela ser natural. Então, Uhum. muita coisa a gente fala assim, olha, tem que se levar o fator, né? Existe um tempo que a pessoa coloca o óculos, depois ela tem um tempo que ela começa a se naturalizar, a se sentir à vontade com aquele equipamento. Então, esse primeiro tempo do experimento, a gente geralmente joga tudo fora. Porque a pessoa está muito Uhum. consciente do óculos. Chega um momento que ela se acostuma. Na hora que ela se acostumar com o óculos, aí sim a gente começa a contar o experimento. Mas mesmo assim, mesmo ela se acostumando com o óculos, ela está numa situação que ela está no laboratório, está usando um óculos, está sendo direcionada para algumas coisas, né?
Então, tem equipamento que mede a dilatação da pupila, André, também. Então, Ah, já conforme ouvi aquilo que falar você disso. deseja, quando você deseja, o equipamento consegue medir o momento do seu desejo. Quando você olha um produto e a sua pupila dilata. Então, Exato. então, você tem tudo isso. Você tem equipamento que mede a sudorese da pele. A gente também, quando deseja alguma coisa, a gente produz uma certa sudorese na pele, imperceptível a olho nu. Só o equipamento consegue medir. Olha só. Impedanciometria, uma coisa assim. Tem uns nomes, e tem uns nomes tudo malucos, né? Agora, a USP lançou, ano passado, teve uma tese, a primeira tese de neurociência na ECA da USP. Então, e a neurociência na ECA USP, viu, também, que essa neurociência do consumo, esse laboratório, junto com o pessoal da comunicação. Então, cada vez mais a neurociência está se conectando com a comunicação mesmo. Assim. E agora, a neurociência aplicada às fake news também é uma novidade. Não existe hoje ninguém que está pesquisando especificamente isso. Né? A gente sabe que existe uma conexão muito grande. E aí, existe uma aplicação da neurociência para muitas áreas, né? Então tem muita coisa que a gente pode, não só na área de comunicação e consumo também. Né? Pois, Então, e aí você estava falando, você fez aquela pergunta, né, de como que, qual é a relação da mitologia com a publicidade, né? isso, que era lá no Então, começo, mas tudo bem. Acho que quem nos acompanhou até aqui, eu tenho certeza que está interessado pelo tema, mas vai sacar agora de onde vem essa necessidade de compreender esses medos que são representados através de mitos, né, nas propagandas, né? sim, sim. Então, e falando assim, alguns mecanismos, né, além do medo, facilidade. Quando você oferece facilidade, é outro. Bom, não é usado esse nome para a área de neurociência, mas o medo, ele é como se fosse um arquétipo neurocientífico. Ele é importantíssimo para você vender, né? Para você convencer as pessoas. Usa o medo. A outra coisa outro arquétipo neurocientífico nossa, estou inventando esse termo agora, viu, André? Ó, vou patentear, né? Então, Anote. anotem aí, né? Então, outro arquétipo neurocientífico é a facilidade. Como o nosso cérebro não gosta de coisa muito complicada, ele gosta de coisas fáceis. Então, quando você oferece no storytelling, no roteiro, no copywriting, algo que vai facilitar a vida das pessoas, ela vai economizar tempo. Então, a economia de tempo é outro arquétipo neurocientífico. Você botou economia de tempo ali, nossa, isso chama atenção. Isso é um elemento que o cérebro gosta, né? E assim por diante, tem vários elementos, né? Tem várias coisas que a gente. Questão de segurança, questão do medo, questão, né, da facilidade, da economia de tempo. Então, são elementos que a gente sabe que sempre funcionam. Agora, a mitologia com a publicidade, da onde que a gente traz isso, né? Primeiro porque a mitologia, o mito, ele é que não é o nosso presidente, né? Mas também ele está criando a sua própria narrativa. Eu estudo tanto mito, né, André? A gente estuda mito depois que veio o presidente. É meio estranho a gente falar um mito, porque todo mundo lembra, por Então, causa, né, das fake news, tudo mito. lembra de Ah, quem você é o estuda mito. Bolsonaro? Não! Não, também. A gente não tem problema em estudar o Bolsonaro, né? Pelo Não, contrário, nós temos que estudá-lo. temos, inclusive, e a gente sabe que, no final das contas, dentro dessa coisa da neurociência, essa coisa da mitologia, realmente ele está criando um mito, né? Se é um mito positivo ou negativo, vai do ponto de vista de cada um. Isso. Mas se que ele está criando realmente está mitando, ele está mitando. É. Então, não dá para negar que ele não está mitando, ele está mitando, está conseguindo. Exato. Então, realmente, mas do tempo para cá foi meio difícil a gente falar a palavra mito, mas agora eu já me acostumei. Outro dia eu fui dar uma palestra em Curitiba sobre mito, né? E a palavra mito chamou a atenção de muita gente, né? Aí, muita gente que é contra o Bolsonaro entendeu o que é mito e que o Bolsonaro não é um mito. E quem é a favor do Bolsonaro que estava na palestra conseguiu entender. Eu olhava na cara deles que estava caindo a ficha. Eu falei assim, tá, isso que é mito. Né? Então foi Olha, bastante esclarecedor para quem é a favor e para quem é contra o Bolsonaro na minha palestra. Foi muito que bom. interessante esse dia. Né? Então eles entenderam o que é mito, que, né, não é bem isso que eles estavam falando, né? E entenderam quais são os mecanismos, né, envolvidos aí com o tal do
do mito mesmo, né? Bom, então, mito e publicidade, primeiro porque a mitologia ela foi a nossa primeira forma de narrativa, né? Eu gosto muito do trabalho da professora Malena Contreira, que Uhum. ela vai falar, ela diz muito isso, que a cultura nasce a partir do mito, né? Então, quando nasce o mito, surge o mito, é onde surge essa narrativa, onde a gente começa a estruturar o que a gente chama de cultura. Então, a cultura, o mito para Malena Contreira, ele é o texto base da cultura, aquilo que tudo que foi escrito, tudo que foi falado, tudo que foi narrado e construído, né, sobre a cultura, a base, né, tem uma base ali que é mítica, justamente o mito que vai alimentar esse nosso imaginário. E tem uma coisa que é interessante, se a gente for pensar no ser humano, por isso que eu dou aula de antropologia lá na Federal. Então, fica fácil porque existe um ramo da antropologia que é antropologia física, que a gente fala de evolução humana. Então, trazemos um pouco de biologia para a aula, né? E a gente começa a entender o quanto que é importante a gente que é da área de humanidades, André, entender de biologia, o básico, pelo menos, né? Eu acho que o Yuval Harari, ele fala Uhum. muito bem naquele livro Sapiens. Para mim, que eu gosto de biologia, aquilo é uma delícia, aquele livro, né? É, então, estudar biologia é muito importante. Por quê? Você tem uma base da onde surgiu. O que é claro para a gente que é da área de neurociência é que o que nós chamamos de cultura, ele tem uma base biológica. Se não fosse o cérebro, se não fosse o corpo humano, se não fosse a evolução, não tinha nascido a cultura, né? Então, Uhum. é claro que a cultura ela tem uma vida independente do biológico, etc., né? Então, ela tem lá a sua identidade, a sua natureza. É a segunda realidade, segundo o Ivan Bistrina. Então, mas a nossa primeira realidade, como o Bistrina fala muito bem lá nos textos dele, é biológica, né? Então, a partir dessa biologia é que temos um cérebro, que esse cérebro, né, inventou os mitos, e essa coisa, e é uma coisa dialética, né? Você tem um corpo aonde de caráter crísico, né? A gente vive em crise, né? Justamente por ter tido um corpo, um cérebro que faz a gente pensar, e quando a gente começa a refletir, quando a gente começa a narrar os mitos, a gente começa a entrar em crise. E justamente os mitos eles vêm preencher esse imaginário e trazer respostas para a gente. Então é como se fosse para enfrentar a realidade biológica, nós criamos uma outra realidade que é cultural, para poder ter um pouco de equilíbrio e ter um pouco de saúde mental, né, para enfrentar a crise que é estar vivo no mundo, né? Pois é. Então, enfrentar toda essa natureza que não é nem um pouco mãe, ela é super madrasta, né? Ela quer mais é ferrar com a gente. A natureza dá uma resposta e o nosso corpo responde, né, com alguma outra coisa para combater a fome, combater a sede, a violência. Então a gente foi moldado por vários elementos biológicos, né, para a gente poder ser o que nós somos hoje. E a cultura, para mim, é uma resposta, né? Essa resposta dialética dessa condição humana nossa que vem a natureza para cima da gente, vai impondo coisas e a gente tem que criar coisas, né? Então, essa relação dialética. E, bom, e aí como o mito ele surge como uma narrativa, né? A primeira narrativa que o ser humano vai entender a realidade, entender a si mesmo, entender o outro, então eu costumo dizer que o mito ele é uma espécie de DNA, né, da publicidade. Mas não só da publicidade, todas as narrativas midiáticas hoje, Uhum. elas têm como base esse DNA ancestral que é o mito. Então, a partir do mito, que a gente tem que a gente acabou gostando de ouvir histórias. Então, o nosso DNA humano, né, o nosso comportamento humano, o nosso instinto humano, a gente foi aí moldado. Se a gente pensar no Homo sapiens, que tem mais ou menos 300 mil anos, então são pelo menos 300 mil anos da gente ouvindo histórias, contando histórias e gostando dessas histórias de narrativa. Pois é. Então, por isso que o storytelling, por isso que a publicidade bem contada, um filme bem narrado, uma obra literária bem narrada, ela traz muito conhecimento, ela traz muita informação, ela prende a nossa atenção. Por quê? Aí entra a neurociência, André. Quando eu presto atenção numa história, significa o que para o meu cérebro? Que aquela história é relevante. É relevante para quê? Para a Pois sobrevivência. é. Porque se você imaginar que há muito tempo atrás um caçador chega da caçada numa tribo humana e ele vai narrar essa história de como ele caçou aquele mamute, por exemplo, e todo mundo presta atenção na história dele,
O que significa essa informação, essa história narrada desse caçador há muito tempo atrás? Significa que ele está trazendo informações para aquele grupo de como, no momento que aquela pessoa daquele grupo passar por uma situação que ele está passando, ela já sabe o que é ser um caçador, ela já sabe como se comportar naquela determinada informação. Uhum. A neurociência vai dizer o seguinte, que se eu passar por uma situação na vida real, se eu ouvir uma história narrada por uma pessoa, se eu assistir na televisão, se eu assistir a mesma história no cinema, ou eu ler essa história narrada no texto escrito, para o cérebro, André, é a mesma coisa. Para o cérebro, é um aprendizado. Pois é. Para quê? Para sobrevivência. Então, para o nosso instinto, quando a gente presta atenção numa história bem contada, o nosso instinto diz, olha, preste atenção, porque você vai usar essa informação para algum momento da tua vida para sua sobrevivência. Pois. É isso que a biologia fala, que a neurociência traz a informação. E aí, quando o mito ele aparece na estrutura narrativa da publicidade, o que ele está utilizando? Ele está utilizando esse nosso instinto de que uma informação que é legal, que é bem contada, bem narrada, é uma informação relevante para o cérebro, para o nosso instinto, aquilo vai servir para a nossa sobrevivência. Pois é. Aí eu presto atenção. Porque se o cérebro ele é muito rápido, se ele achar que a tua história não presta, ele não vai prestar atenção em você porque ele já julgou e falou, isso aqui não vai servir para nada. Agora, se eu conto uma boa história, seja de uma marca, seja de um filme, de uma narrativa, de uma obra literária, o cérebro presta atenção e vai consumir aquilo e vai ficar preso naquilo, porque aquilo para ele, de alguma forma, está trazendo alguma resposta, algum conhecimento. Olha, é um treinamento para a vida. E olha o perigo das fake news que usam estruturas míticas para poder mentir para as pessoas com esse instinto. E o resultado disso, vamos ver se a gente consegue ouvir. Tá passando um buzinaço agora aqui na frente. Vamos ver se você consegue ouvir. Tô ouvindo. Olha isso, a gente conversando sobre como os mitos são usados para trazer um sentido de verdade profunda, né, de sobrevivência para as mensagens. Como que hoje existem pessoas disseminando fake news utilizando estruturas míticas, ou seja, informando para o nosso inconsciente que há uma verdade profunda naquela mentira, e a gente ouve um buzinaço de gente querendo conduzir as pessoas para a morte no meio de uma pandemia por conta de fake news produzidas pelo próprio governo. Isso é muito grave, né? Essa estratégia de distribuir informações falsas usando estruturas tão poderosas que a neurociência demonstrou que são eficazes. Então, é uma armadilha quando a gente chega numa etapa da nossa evolução e começa a utilizar um recurso que foi ancestral, um recurso tão decisivo para que a gente ficasse aqui, para nos levar ao colapso. É um momento grave, essa crise epistemológica, né? Essa crise de narrativas que a gente está experimentando. Putz, é um desafio. Exato. Então, assim, esse momento que a gente está vivendo, cara, eu não sei o que está acontecendo. A nossa evolução, a gente errou em algum lugar. É uma pane, aconteceu alguma pane, alguma coisa. A gente não. Pior que a gente não sabe, não há como prever, né, onde isso vai dar. Assim, é um momento de perplexidade que. O pior é que a gente sabe disso, né? Momentos de crise são momentos mais propícios para a efervescência de novas mitologias. Então, as pessoas ansiosas por respostas acabam sendo mais reféns a esses discursos que usam essas estruturas. Só que, como os disseminadores de fake news aprenderam muito bem a utilizar e utilizam sem escrúpulos, a impressão que dá é que a gente tem muito escrúpulo para poder passar as nossas mensagens. Acho que eu li alguma coisa sobre o New York Times, eles dizendo assim, olha, nós somos muito bons em apurar, em checar as notícias, em contar a verdade. Só que nós estamos perdendo, nós não ficamos bons na arte de vender as nossas notícias, né, de convencer as pessoas. Então parece que há um descompasso aí
entre pessoas que não têm nenhum problema, não se sentem constrangidas em utilizar todos os recursos da neurociência para poder transmitir as suas mensagens, e outras pessoas que ainda supõem que isso é um problema, assim, que não querem manipular, que querem conscientizar, mas utilizando recursos que estão perdendo para esses outros tipos de recursos que a gente está vendo onde nós estamos sendo conduzidos, né? É um enigma, camarada Hertz, é um enigma. Decifra-me ou devoro-te, né? A gente está bem nesse. Nossa. Tem uma esfinge na nossa frente e a gente não está sabendo decifrar, né? Pronto, você resumiu tudo. Temos uma esfinge, né? Mas aquilo, retomando aquela ideia tua, André, eu concordo com você quando você fala que realmente existe um Ah, sim. direcionamento, quando a gente fala assim, é, 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 tá, determinado segmento vai pedir para fazer a pesquisa científica e tal. Mas assim, eu acho que você entendeu o que eu falei aquela hora, que é, na verdade, a ciência em si, né? A pesquisa em si, ela é inocente, né? Ela é neutra. Mas claro que o direcionamento dela, eu concordo plenamente contigo que quem deu o start para começar aquela pesquisa é que dá o direcionamento político mesmo para a Há coisa, né? interesses na origem. Não, mas eu Então, entendi o que você quer dizer. Você tem razão. Assim, essas descobertas podem ser utilizadas para fazer o bem ou o mal. Você deu excelentes exemplos na educação. Eu acabei de ler o Fixe o Conhecimento de um conjunto de autores que falam sobre técnicas de leitura através da neurociência, que é maravilhoso. Então, ou seja, é que é sim, marginal, sim. né? É uma minoria fazendo. Tanto é que é um livro que não se popularizou. Eu acho bizarro, assim. É incrível que nas escolas essas habilidades ainda não estejam sendo discutidas da forma como deveriam. Mas eu já queria ir rumando para a conclusão, porque eu descobri uma coisa também, que um bom podcast tem que terminar no auge, assim, porque se as pessoas, no melhor momento tem que terminar, senão o pessoal acha que vai ter uma má memória de uma conversa. Isso é técnica de Tá vendo? neurociência. Tem que terminar assim, o pessoal, putz, eu queria mais, eu queria mais. Mas o que eu ia pedir para você é sugestão de livros, para que as pessoas que queiram conhecer mais um pouco sobre esse universo, sobretudo esse que você mencionou do storytelling, do copywriting, do marketing neurociência. Você tem uma ou algumas sugestões de livros para que as pessoas possam se inteirar mais? Fala aí os nomes, aí eu pego a Olha, tem um referência livro. completa e coloco na é, descrição. eu- então beleza. Tem um livro que eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas o título do livro é A Lógica do Consumo. Uhum, já sei qual é. A Lógica do Consumo é um livro bastante interessante, ele é pequenininho, mas ele é muito esclarecedor. Ele traz ali cerca de 13 capítulos, assim, de um profissional americano que trabalha com grandes marcas e ele vai narrando as experiências em laboratório que ele fez para todas essas marcas. Né? Então ele fala do neurônio espelho. O neurônio espelho é uma descoberta que é bastante interessante. Descobriu sem querer no laboratório, coitadinho dos macaquinhos, né? Tinha um macaquinho todo cheio de eletrodo, né? Preso no laboratório. E quando o cientista foi pegar, comer alguma coisa, o macaquinho fez o mesmo movimento do braço, com o mesmo braço, e fez o movimento de comer também, né? E aí foi descoberto o tal do neurônio espelho, que é um conjunto de neurônios que a gente tem no cérebro e que realmente ele serve para quê? Para copiar o outro. Uhum, E claro que a neurociência descobre que o neurônio espelho serve para quê? Para criar moda. Você tem um produto e todo mundo começa a ter o mesmo produto que o seu. uhum. E aí o neurônio espelho, para que ele serve? Porque é uma coisa que a vida inteira eu me perguntei na publicidade. Eu estava lá folheando uma revista e de repente tem um modelo com uma cueca da Calvin Klein. A gente não tem aquele corpo daquele modelo, mas por que eu, gordinho, vou comprar uma cueca da Calvin Klein, igual daquele modelo que tem o corpo de um deus grego, né? De uma estátua grega? É o neurônio espelho em ação. Eu compro o produto porque eu quero me ver Olha. com ele, me ver no lugar daquele cara, daquele personagem. Então, o modelo publicitário, os atores, os garotos propaganda, simplesmente eles utilizam a técnica do neurônio espelho. Eu preciso estar naquele lugar, né? No lugar daquela pessoa, com aquele estilo de vida.
eu me vejo no lugar do outro. E uma coisa que é interessante, neurônio espelho é uma coisa de primata, André. Os primatas têm, porque o primata, ele aprende pela observação do outro. E nós somos primatas. A gente também aprende pela observação dos nossos pais, dos nossos Uhum. amigos, da mídia. O que a mídia é? É um bando de ser humano, né, na tela da televisão, no seu celular, mostrando para você como que você tem que ser e estar na sociedade. É o neurônio Exato, criando espelho para modelos, né? você, né? Eu estava refletindo sobre isso esses. Criando modelos. Quando um filme faz sucesso, Rambo, por exemplo, quanta gente não deve Uhum. ter incorporado a ideia de que ser um homem é ser aquilo, bombado, silencioso e Exato. ativo e corajoso. Ou seja, tá vendo? São idealizações, né? São modelos que estão aí. Aí, de repente, aparece um vampiro tipo o Robert Pattinson, que é branquinho, já é mais sutil. Aí isso influencia um monte da sua geração que já começa a imaginar ou a se convencer de que é um modelo. Aí vem esse monte de emo aí que se. Então Isso. é muito interessante. Então, isso que você está falando é muito interessante porque o próprio protagonista, se ele não for bem construído, quando a gente fala assim, o protagonista tem que ser bem construído, ok, né, o personagem. O que quer dizer bem construído? Para a neurociência significa alguém que o cérebro está identificando que você quer que você quer ficar no lugar dele, você quer Uhum. ser ele, na verdade. É o neurônio espelho, né? Então, assim, esse livro, A Lógica do Consumo, ele vai trazer essas revelações. Então, é um livro bem simples, é um livro, não é caro esse livro, é fácil de encontrar, e ele traz muitas coisas e traz muitas referências que você pode olhar outros livros, outros autores, né? Mas a gente costuma dizer que neurociência ela é um conjunto de outras ciências também, ela é um grande guarda-chuva. Então, para você estudar neurociência, você tem que estudar coisas que têm a ver com psicologia, com antropologia, com sociologia, e neurociência, que é essa coisa mais biológica também, né? Mas você tem todo. E dentro da neurociência existe a neurociência do consumo, que é essa neurociência que criou o prefixo neuro. Cara, eu tenho que falar isso para você. Quando eu comecei a entrar nessa área do neuromarketing, é uma neurose, André. Tudo é neuro, cara. Eu encontrei neuroriqueza, neurolinguística, eu já conhecia, neurovendas, neurostorytelling, neurobranding, Cara, é muito neuro, cara. É uma Não, neura. aí eu já vejo, Reto, um negócio que é diferente. Eu já vejo que é gente utilizando técnicas do neuromarketing para criar conceitos e vender esses conceitos para quem quer comprar. Então, a impressão que eu tenho é que quem ganha dinheiro com isso são os autores que criam esses livros, e não os consumidores que compram esses Exato. livros. Então, é uma. Usando as Exatamente, técnicas cara. para vender coisa que não existe, na expectativa de que. E os leitores, né, na expectativa de que vão ser instruídos, estão entrando numa mitologia. Isso que você falou agora tem tudo a ver, cara. Existe muita neurobobagem sendo falada. Entendeu? Então, a gente começa a estudar essa área, começa a identificar o joio do trigo, assim, tirar, né, dividir as coisas. Então, temos o mundo, né, essa mitologia da neurobobagem, neuro alguma coisa, que é só um prefixo para vender, né, neurocoach, já Coach vi isso também. quântico. Eu já vi travesseiro quântico. Aí entra uma seara literalmente mística. Pega um conceito da ciência, Exato, como as pessoas não especializadas não compreendem aquele conceito, logo aquele conceito é misterioso, se transforma num mistério análogo ao mistério da religião. Então, antigamente usava-se isso muito bem. Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Usava lá os termos depurativo do sangue, a vida está no sangue. E aí hoje nós temos o polivitamínico, mega plus, ultra, são termos, são palavras mágicas, é um abracadabra que promete uma panaceia, né? Promete resolver todos os problemas, mas que são técnicas de neuromarketing. exato. E aí, claro, eu relutei muito na hora que eu fui falar assim, vou inventar mais uma, né, que é Ah, não, neuromitologia. Então, a neuromitologia do consumo.
Porque assim, e aí que tá. Uma coisa que é importante para quem quer entrar na área de neurociência, não tenho nada contra o neuromarketing, etc. Mas assim, quem entrar na área de neuromarketing tem que aprender a separar essas neurobobagens do que é realmente científico. Então, tem que buscar artigo científico. A grande maioria está em inglês, não tem nem muita coisa em português ainda. A USP agora está lançando, já tem a primeira dissertação, já tem a primeira tese na área de neurociência, relacionada à publicidade, ao consumo. Então, tem que buscar, André, tem que aprender a buscar, de fato, ler coisas de conteúdo, seguir sites, né? Você tem um site que é bem interessante, Aprenda Neuromarketing. Legal. Esse é um site Vou muito seguir legal. também. Aprenda Neuromarketing é outra dica que eu dou para vocês, que eles têm muita dica de leitura, de bibliografia, e principalmente eles nunca trazem nada que não seja pautado no artigo científico. Tá? Então, isso é muito importante, você trazer a ciência para o seu discurso, para a tua... Né? Tem muita gente que sabe que os tais gatilhos mentais, tem muito livro de gatilho mental. O gatilho mental é outra neurobobagem, não existe gatilho mental. Aquela coisa mágica que você fala um negócio e você desperta o negócio dentro da pessoa, parece até filme da Marvel, né? Como que é? O Soldado Invernal, né? Eu li um desse, é horrível, assim, é primitivo, assim, e vende, né? As pessoas estão loucas por soluções mágicas, é muito impressionante. E aí as pessoas caem justamente naquilo, o cérebro não quer ler um livro complexo, não quer ler um artigo científico, ele quer ler um negócio de gatilho mental que é bem superficial e fácil de consumir, de ler rápido ali. É assim, o próprio mercado do neuromarketing se utiliza dessas técnicas de neurociência para vender o produto deles. É bem impressionante. Isso mesmo. Ok. Bom, eu acho que a gente precisa combinar um segundo e um terceiro, às vezes até sei lá, acho que mereceria, às vezes, até um programa, hein? Vamos pensar nisso. Uma série, não sei, porque pensar, tem... cara, eu sou parceiro. Então, e você está estudando. Vamos fazer uma live no Instagram uma hora dessa, só para, né, uma coisa de 20 minutos para contar podemos fazer uma live falando sobre o podcast aí. Boa. Esse episódio sim, olha, aí sobre... já tem 11 de conversa, já tem uma conferência, já, imagina. Então vamos ver como vai ser a reação das pessoas que ouviram, né? Se você ouviu e gostou desse podcast, eu recomendo muito que você escreva um comentário para que a gente possa explorar esses temas nos próximos podcasts que a gente vai organizar. E eu acho que esse tema, de fato, sim, é preciso muito esclarecimento. A gente tem, como a gente brincou aquela hora, né, uma esfinge para decifrar. A gente está prestes a ser devorado aí, então acho que a gente tem que correr para decifrar esse enigma. Eu acho que esses instrumentos que fazem parte da sua trajetória de pesquisa, e sobretudo nesse momento, né, do seu pós-doutorado, acho que tem muito a contribuir, Hertz. Putz, muito bom esse papo, é excelente. Vamos fazer. Gente, muito obrigado pelo convite, André, de você ter me chamado aqui para a gente bater um papo sobre neurociência, mitologia, ou tudo junto e misturado, neuromitologia. Então, acho que é legal. Então, eu peço, para quem quiser saber mais, no Instagram eu tenho um perfil que estou trabalhando bastante conteúdo nessa área, que é justamente neuromitologia no Instagram, mas eu também tenho o meu Instagram também, que é HZWendel, e também tenho o meu site, que é hertzwendel, com 2ls.com.br. Então lá também tem o meu blog lá que eu estou produzindo conteúdo, então o conteúdo que a gente está mais produzindo nesse momento, né? Então, e é isso. Então, para quem quiser se interessar, só entrar em contato, qualquer pergunta que tiver, pode fazer para mim lá por esses canais, Instagram, Facebook ou pelo site, e aí eu estou sempre à disposição de vocês aí para quem quer saber um pouco mais de neuromitologia e a sua relação com o consumo. Grande abraço a todas. Beleza, valeu, Reto. Eu vou colocar os links todos aqui na descrição, acho que vale a pena e vamos continuar os debates em outros podcasts, com certeza. E você que ouviu até agora, insisto, coloque as suas dúvidas, perguntas, sugestões nos comentários para que a gente possa continuar esse debate. Tudo bem.